um relacionamento íntimo e intenso contigo, Senhor. Sentir o teu coração em mim, bater e pulsar em meu ser. Te quero, te amo, te desejo mais que tudo. Essa reunião extraordinária de treinamento, ela foi convocada por algumas razões. Nós tivemos o ano passado, um ano em que nós tivemos a grande vitória com o pastor Mário, sendo eleito deputado federal, e o pastor Antônio Genaro, estadual, com as maiores votações que tiveram até agora, com 7 mandatos de deputado. Graças a Deus e ao seu trabalho. E naquela oportunidade nós tivemos muitas reuniões de treinamentos, de preparatórios, para que nós pudéssemos fazer com que o nosso povo entendesse a visão. E pela primeira vez o pastor Mário passou de 100 mil votos. O pastor Antônio Geraldo 82, quase 83 mil. Fora os nossos candidatos do interior, que também tiveram uma votação realmente fantástica. E alguns pastores procuraram a gente e falaram: por que não façamos também uma série de reuniões de treinamento, para que nós, aquele ímpeto que nós tivemos de conseguir os votos missionários para alcançar o nosso objetivo, nós pudéssemos também estar nesse mesmo afinco, trabalhando para ganhar almas. E dentro deste objetivo nós estamos trabalhando. Estava eu, o pastor Altair, o pastor Dávila, o pastor Edson, o pastor Wander, deixa eu esquecer alguns aqui, mas a pastora Dolores, e a gente começou a conversar sobre estratégias de ganhar almas, além das correntes da quarta-feira. E aí nós começamos a pesquisar sobre células, e nós tivemos 2 treinamentos com o pastor Lorival. Nós vamos estar até indo lá agora em agosto, fazendo uma visita em loco, e que participaram 380 pastores. Mas quando o pastor Mário está liderando esse seminário por todo o Brasil, o seminário foi feito em Minas Gerais de crescimento espiritual, nós tivemos em Bauru, e eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Toninho, daqui a pouco eu vou estar apresentando vocês, de Itapeúna, e o pastor Mário ficou impressionado com o trabalho que está fazendo lá. E é um trabalho que pode ser um precursor das células que alguns estão fazendo, e com certeza muitos conseguirão fazer, que nós estamos preparando um projeto para que a partir do ano que vem, quem precisar de orientação e implantação das células, nós vamos ter toda a orientação via o conselho. Não é da cabeça do A, do B, do C. Então, o pastor Toninho começou a desenvolver um trabalho lá, que ele vai estar falando sobre isso daqui a pouco. O pastor Mário me chamou e disse: olha, eu vou colocar uma tarefa na mão de 30 pessoas para estar organizando uma comissão. E me deu uma série de nomes, e eu, juntamente com o pastor Dávila, estamos fazendo essas reuniões com essa comissão de trabalho que trouxe o Lorival. E ontem nós tivemos com o pastor Toninho e a equipe que veio de São Paulo, de Piracicaba, de Itapeúna, e ele passou o treinamento que vai ser dado agora de manhã sobre crescimento de igreja, por ganhar almas e cuidar. Vamos falar comigo: ganhar e cuidar. Bem forte. Mais forte ainda com o guerreiro. Ganhar e cuidar. Além da corrente. E o pastor Mário tem uma tarefa para nós, que eu acho que nós vamos conseguir o dobro em nome de Jesus, que diz que nos próximos 4 anos nós ganharmos e cuidarmos de, no mínimo, além de manter o que nós já temos, no mínimo 30 mil novas almas. 30 mil, ou seja, almas que estarão lá na sua igreja. Você vai estar cuidando. E o
pastor Toninho, com esse resultado que ele está tendo na igreja dele, na região dele, agora na nova região que ele assumiu também, nós vamos receber. Então o pastor Mário e o pastor Antônio Genaro estão inflamados com o projeto da gente ganhar muitas almas. Às vezes a gente fica perguntando assim, porque eu não tenho acesso a um canal de televisão, de rádio. Mas eu não vou falar sobre isso com o pastor Toninho, vou recebê-lo agora. Vamos receber com carinho, lá de Itapeúna, Piracicaba. Ele vai apresentar a equipe. E no final, logo após, nós vamos lançar o desafio aqui desse projeto. Um grande desafio, ele pode até comentar sobre o alvo nosso. Mas nós vamos alcançar o dobro de 30 mil, nós vamos alcançar 60 mil em nome de Jesus. Que a paz esteja convosco, bem? Nós estamos alegres e agradecidos a Deus por esta oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E o que mais impressiona, o que você vai ouvir a partir de agora, é a simplicidade do projeto. Não é nada daquilo que você já não está acostumado a fazer. Não é nada daquilo que você já não está acostumado a desenvolver no seu dia a dia. Porque todo mundo aqui já fez um culto familiar. Todo mundo aqui já fez um trabalho desta forma na sua igreja. E a nossa ideia, que nós estamos desenvolvendo já há mais de 2 anos, é fazer os cultos simultâneos, ou seja, os cultos familiares, de forma simultânea, ou seja, um dia só, atingindo toda a cidade, levando pessoas da igreja que não estão, às vezes, acostumadas a pregar, a estar desenvolvendo isso em uma casa de família. E o resultado está sendo impressionante. É uma ferramenta. Eu costumo dizer sim, que isso não é a ferramenta, é uma das ferramentas. Quando você vai consertar um automóvel, você usa chave de fenda de vários tipos, você usa alicate, você usa mecanismo de precisão. Então você precisa de um monte de ferramenta para você consertar um automóvel, para você arrumar alguma coisa na tua casa. E este treinamento, esse trabalho, é uma das ferramentas que consegue atingir um grande número de pessoas com baixo custo, praticamente com custo zero. Às vezes nós ficamos preocupados que nós somos uma igreja que não temos tanta força na mídia, e a gente esquece que o resultado, o crescimento de uma igreja é a conversa. É a conversa. Eu fiquei muito contente da palavra do pastor Caminho agora há pouco, porque alguém diz assim que os nossos objetivos, ele define qual é a voz mais importante da nossa vida. Se uma pessoa está com o objetivo de casar, por exemplo, ele só fala em casamento. Se um pastor está com o objetivo de construção de uma igreja, é difícil de controlar isso no público. Ele está pregando sobre salvação e fala assim, 3 sacos de cimento, não é assim? Não é? Às vezes a gente tem esse problema, nós temos essa dificuldade. Quando a gente constrói, a gente fica tão focado naquilo, e a esposa fala assim para nós, precisa comprar um vaso. Não, um vaso, dá para comprar um meio metro de areia, não é assim que funciona? Pastor é pastor em qualquer lugar, né? É igual em todo lugar. Mas o objetivo nosso define qual é a nossa voz mais importante. E qual é o objetivo da igreja de Minas Gerais agora? Ganhar almas. Então a nossa voz mais importante em Minas hoje é ganhar almas. A nossa voz mais importante em Ipeúna é ganhar almas. Ipeúna é uma cidade que tem 6.000 habitantes. Alguém conhece Ipeúna aqui? Quem conhece? Devia conhecer. Conhece, irmãos? Aleluia! Que Deus misericordioso! Mas é uma cidade que está crescendo. É a cidade que mais cresceu no estado de São Paulo nos últimos 10 anos, 37%. Nós saímos de 3.700 habitantes para 6.016. Dá uma glória a Deus, irmãos. Você não sabe como isso é importante para a gente conta cada criança que nasce lá. Ele diz pastor Mário, né? Que uma mama caducando, a gente conta tudo. Só que a igreja,
ela é muito representada, ela tem uma representatividade muito forte na cidade. Faz 26 anos que eu pastorei aquela igreja, eu comecei muito novo também. E ela foi crescendo de uma forma estruturada. E hoje, para a glória e honra de Jesus, ela tem quase 20% da sua população em uma igreja só. Você faz uma conta, se você tem uma igreja de uma cidade de 100 mil habitantes, uma igreja teria 17 mil pessoas mais ou menos. É um milagre, irmãos. Não tem segredo, é só trabalho e sequência, trabalho e sequência. É isso aqui, ó, é ganhar e cuidar, ganhar e cuidar. Nós perdemos pessoas, todo mundo perde. Todo mundo perde. Hoje a igreja evangélica está com um problema muito sério, que é chamado de crentes nominais, ou seja, pessoas que eram da igreja, elas se afastaram da fé, mas se passar os seus na casa dela, ela fala assim: sou evangélico, né? Sou evangélico. Porque hoje tem até status ser evangélico, e eles não vão à igreja. Então nós temos hoje uma igreja estruturada, uma igreja que tem uma estrutura boa e trabalha com 26 frentes de trabalho. 26 frentes de trabalho. E o culto simultâneo é uma das frentes de trabalho que a gente tem um carinho, é a menina dos olhos. E Deus, pela sua misericórdia, através do pastor Mário, ele permitiu que nós estivéssemos agora então cuidando da cidade de Piracicaba. Piracicaba já é um outro tamanho de cidade, 440 mil habitantes. Alguém conhece Piracicaba aqui? Já bastante pessoas conhecem. Uma cidade poderosa, a 7ª economia do Brasil, uma cidade muito forte, com grandes empresas, uma igreja que está desejando crescer. Então só faz 1 mês e meio que nós estamos lá cuidando da parte da superintendência de Piracicaba. A nossa igreja é em Peúna. Parece que o negócio está estranho, uma cidade de 6 mil habitantes liderando uma cidade de 440. Aí eu pergunto, pode vir alguma coisa boa de Belém? Né? Como nós estamos aqui numa cidade, na região metropolitana, as panelas, irmão, trouxe as panelas para mim, já que não esqueceu. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu estava até pensando em uma outra ideia de panela, que agora as panelas chegaram. Obrigado, muito obrigado. Então vamos conversar sobre panela aqui. Panela é uma beleza, a comida minha é fantástica. Aí, pode. Aí Jesus, a Bíblia fala assim: pode vir alguma coisa boa de Belém? Né? Então coloca uma coisa na tua cabeça. Nada que nós vamos falar aqui é novo. E é muito simples. E é muito funcional. E funciona. Depois eu vou mostrar os números. E os números de Belo Horizonte vai ser, da grande Belo Horizonte, vai ser arrojado. Você acha que vocês podem fazer num dia só? Ou seja, aqui vai ser melhor colocado até, mas vocês vão fazer durante a semana. O pastor vai passar as diretrizes. Porque você pode aproveitar o mesmo modelo que fez um culto num dia, fazer um culto no outro dia. Vocês acham que vocês podem fazer em um dia só 10 mil cultos? Já passou na sua cabeça isso? Chegou a pensar assim, ó, a grande BH consegue fazer 10 mil cultos organizados na mesma semana? E eu vou provar para você que você pode fazer isso. Se cada um de vocês, cada aqui é uma igreja, cada um de vocês fizerem 15 cultos, a sua igreja pode fazer 15 cultos na semana? Que igreja que pode fazer 15 cultos na semana? Aqui levanta a mão. 15 cultos familiares. Pode? Em casa de família que você pode, a gente faz 10 mil. A gente faz 10 mil. Nós lá em Peúna estamos fazendo 100 cultos em um dia só. Você fala assim, 100 cultos em um dia só? Em Peúna? Mas lá é uma panela pequena, irmão. A panelinha nossa tem 1.200 residências. Só tem 1.200 residências. E nós faz 100, abrir uma porta ali um dia da semana para que vá um obreiro nosso lá e pregar para ele que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar. E funciona. Então a gente usa para fazer nessa panela uma comida para 3 pessoas, a gente usa um tipo de ingrediente. Um bolo, por exemplo, vou fazer um bolo aqui.
A gente usa o trigo, a farinha, a gente usa a farinha, o fermento, nós usamos aqui, e sai um bolo maravilhoso. Então aqui é Ipeúna, obrigado, irmão. É uma cidade pequena. Piracicaba é maior. E nós fizemos lá essa semana. Nós vamos passar os números. O alvo era fazer 1000. Porque a gente está chegando, eu não podia chegar lá e falar assim, vamos fazer 200 pontos, é muito pouco. Mas 1000 também eu sabia que era muito. Mas a gente tem que ter um objetivo. Nós conseguimos fazer lá, a projeção vai dar 703 cultos em um dia só. Você pode dar uma glória a Deus? É uma panela maior. Funcionou lá. Daqui a pouco nós vamos começar a conversar sobre isso. Ora, sabe quantas pessoas aceitaram Jesus em um dia em Piracicaba, em uma noite fria de terça-feira, sem nenhum artista, sem nenhum custo, só usando membresia, irmãos que você tem dentro da tua própria igreja, usando o que você tem em casa, não é trazendo coisa de fora, usando os seus líderes, a sua equipe. Sabe quando nós conseguimos? 560 pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador. Olha vocês aqui, ó. Vocês são a panela grande, filho. Fala assim, eu sou a panela grande. E o meu objetivo é definir a voz mais importante da minha vida. E qual é o nosso objetivo? A gente foi chamado para quê? Para ganhar almas. O resto da igreja é resto, filho. As almas que traz tudo para a igreja. Certo? Olha a panela grande aqui. Imagina vocês fazendo 10.000 cultos em uma semana, todos juntos e organizados. Vamos pegar a média de 4 pessoas por culto, mas vocês vão colocar mais pessoas por cultos aqui. Vamos colocar a média de 40.000 pessoas na noite sendo reunidas nas casas. Agora vamos colocar o percentual de pessoas que aceitam Jesus, que deu igual, incrível. A panela pequena deu igual a panela média e pode dar igual a panela grande. 16%. Imagina vocês ganharem em um dia só 6.000 pessoas para Jesus. Você crê que isso é possível? 6.000 pessoas em uma noite. Aqueles que forem mais rápido vão pegar a fatia maior do bolo. Se vocês fizerem esse trabalho aqui na Grande BH, cada trimestre, 4 vezes por ano, vocês ganham, vão colocar 5.000, vão diminuir, pastor Toninho, 5.000 pessoas, 5 vezes 4, nós vamos ganhar na Grande BH, com uma ferramenta. Fala comigo assim, uma ferramenta. Você tem um monte de ferramenta lá, mas com uma ferramenta nós vamos ganhar para Jesus 20.000 pessoas por ano. Isso é sério, isso é fato. Não é uma conversa. Não é uma conversa. Isso acontece. Quer ver? Quantas pessoas que estão aqui foram ganhadas para Jesus assistindo um programa de televisão? Levanta a mão para mim. Tem uns 800 pessoas aqui, pastor? 800 pessoas, pastor? Deixa eu ver quantas pessoas? 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Não, 3. 5 pessoas. 5 pessoas. Quanto a gente gasta com televisão? A gente não vai ter mais programa de televisão, não. É outra ferramenta. A gente tem que ter. Quantas pessoas foram ganhadas para Jesus aqui? Porque você ouviu no rádio e foi para o culto. Levanta a mão. Rádio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas. De 800 para 13 não dá. Dá 1,5%. Então vamos parar com o rádio? Não, vamos continuar com o rádio. É outra ferramenta. Quantas pessoas foram ganhadas para Jesus porque a gente distribuiu o folheto? Você deu o folheto, foi para a igreja, foi tocado por Deus, foi para a igreja. Levanta a mão para mim. Folheto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas, 15 pessoas. Olha que bênção. Um folheto, mais com rádio.
Quantas pessoas foram ganhadas por Deus aqui, para Jesus, porque você foi abordado pela internet? Hoje é uma grande ferramenta, a gente usa também. Quantos foram ganhados por Jesus? Dá para perguntar na igreja, não dá nenhum. Pode perguntar na sua igreja. Nós mandamos lá, a gente manda 20 mil e-mails por mês. Nós mandamos 20 mil e-mails para pessoas por mês. Desses 20 mil que a gente manda, uma pessoa só vem na igreja até hoje. Mas a gente vai continuar mandando 20 mil e-mails por mês para as pessoas. Não importa. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. A gente tem que saber valorizar o que a gente tem. Certo? Mas quantas pessoas foram ganhadas para Jesus aqui? Porque um amigo te pregou na fábrica, pregou na sua casa, falou para você no ponto de ônibus. Alguém pregou para você? Levanta a mão. Todo milagre começa com uma conversa. Deu para você entender? Eu conto uma piadinha de vez em quando, que é muito antiga. Já ouviu a piada do Fiat 147? Alguém já ouviu? Já ouviu? Quem já ouviu? 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 Não ouviu, pessoal? Tinha um crente lá de Peúna, lá de BH, não, deixa lá de Peúna, eles estão longe. E aquele irmão estava se convertendo, sabe? E quando o crente está se convertendo é uma tragédia, né, irmão? Por que as pessoas só vêm arrebentadas para nós, né? Só vem quebrado, devendo, problema. Mas aleluia, porque Deus conserta, né? E esse crente tinha um Fiat 147 bege. Quem já teve um Fiat 147 aqui? Não tem saudade, irmão? Tem saudade? Não tem saudade. Mas esse Fiat desse irmão, 147, já estava bem estragadinho. Carro meia boca de longos, carro amarrado com arame. Já teve carro amarrado com arame? Carro que a porta não fecha e todo mundo fala para você assim: sua porta está aberta, mas fecha. Ela não fecha, você quer fazer o quê? O capô fica abrindo, você fica assim, você vai guiando assim, olhando. Eu já tive também, filho. Não fico, mas eu tive um carro assim, tudo torto. Acabou a combustível, ou quebrou. Lá na Bandeirantes, uma pista conhecida lá na região nossa. Bandeirantes conhecida no Brasil inteiro. Pista boa, que anda 120 km por hora. Quebrou o carro. 5 horas da tarde, rapaz lá, propriedade exclusiva de Jesus. Aleluia. Presente de Deus. Ou como nosso lema, né, Bruno? Nosso lema lá: faço parte do milagre. Aí parou um carro. Parou um irmão já na época da colheita. Tem irmãos também que começou semeando, mas está colhendo, né? Presta atenção, com a mesma unção que você semeia é a unção que você colhe. Nós vamos semear esse trabalho com unção e nós vamos colher com muita unção em nome de Jesus. E aí então, parou lá dentro uma BMW preta, linda, maravilhosa, turbinada, aquela que você leva pedal de porcelana, de ronca grosso, 3 km por litro, mas não tem problema porque tem dinheiro para colocar combustível. Ele falou assim, o carro viu o presente, ele encostou o carro e falou assim: e aí? Não sei, acho que crente quando o carro acaba com gasolina, fala assim: acho que quebrou, né? Assim, acho que quebrou. Mas quebrou. Você tem corda? Você tem corda. Carro velho tem corda, tem galão de combustível, tem arame, tem garrafa PET com uma mangueira, tem tudo. Carro velho tem de tudo. Você tem tudo. Aí pegou lá o carro, falou: vamos amarrar o seu carro, eu vou puxar você até o primeiro posto, tá bom? Sim. Só que é o seguinte, irmão, o meu carro anda. E se eu estiver andando muito, você dá sinal de luz, certo? Certo? Aí eu entendi, eu diminuo a velocidade. Beleza! Estou falando isso para faltar simplicidade da coisa para os irmãos. Beleza! Aí vai andando lá, 80 por hora, o irmãozinho lá, tudo todo. E o rapaz encosta do lado dele uma Mustang
Eu não sei de onde apareceu esse carro. Amarela, linda. Encostou do lado da BMW e falou assim para o rapaz: vamos? O rapaz falou assim: vamos! Vamos ver quem pode mais. E vai, já imaginou a cena? 120, 130, 140, 150, 180, o irmãozinho lá, 220, o irmãozinho lá, 240, passando aqueles carros assim. O guarda rodoviário: ô mano, tô aqui na pista, tá passando um BMW preto a 240 por hora. Ô mano, para aí, tá passando do outro lado um carro amarelo, não deu nem pra ver que carro que é, a 240 por hora. Ô mano, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha mãe, atrás dele tem um Fiat 147 dando sinal de luz e quer passar os dois. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Você acredita nisso? Você acredita? Deus que é fraco. Isso acontece lá. Presta atenção nisso. Os nossos objetivos definem qual é a voz mais forte da nossa vida. A cidade, a grande BH, vai poder dizer assim: ó, eu juro pela minha mãe, ganhamos 6.000 pessoas em uma noite. Não importa se você é pequeno ou grande, o importante é quem te puxa, filho. Quem que puxa a gente, irmãos? Quem é que motiva a gente? Quem é que motiva o teu dia? Não é o poder de Deus? Não, tem um canhão na nossa frente. Jesus falou assim: ó, olha, a seara está branca, só está precisando de gente para colher. Eu quero puxar vocês para colher a seara. Amados, nós somos os Fiat, podemos ser os Fiat pequenininhos, mas Deus nos puxando, filho. Alguém vai jurar pela mãe que o milagre está acontecendo. Fala para o assim: alguém vai se espantar com a tua igreja. Quem crê nisso vai dando glória a Deus. Vai se espantar. Alguém vai se espantar. Amém? Então, vamos começar aqui. Dia da colheita, esse foi o cartaz que nós fizemos lá. Eu sei que vocês vão melhorar isso. Toda visão pode ser melhorada, toda ideia pode ser melhorada. E eu já percebi que vocês vão melhorar essa ideia. Nós estamos aqui com a intenção de ensinar, porque você vai ter. Eu contei a história do filho, porque é uma coisa muito simples, meu irmão. É muito simples. É nada daquilo que você já não viu e ouviu algum dia na sua vida. Nós vamos fazer de forma organizada. Tá? Isso foi o foro. Nós colocamos o lema assim: ó, nasce uma igreja em um dia. 560 pessoas. É uma igreja boa, né? Quantos gostariam que o seu dia tivesse 560 pessoas? Uma igreja boa, né? Nasce uma igreja em um dia. E nasceu mesmo então. Tá? Vamos lá. O que for feito com a intenção de agradar a Deus, Ele não deixa sem recompensa. E ganhar almas é a maior intenção, é o maior objetivo do reino dos céus. Almas. Tá? Só que nós vamos ganhar de forma organizada. Olha o que um time de futebol desorganizado faz. É o time do Corinthians esse. Olha só, olha a coisa linda. Olha lá. Olha só, vai bater a falta, 3 pessoas. Quem bate? Olha lá. Vai. E ninguém bate. Entendeu? Então, a gente organizado,
A gente organizado, a gente consegue dobrar essa falta. Aí eu prego, outro prego, e por fim ninguém prega, né? Então, evangelizando cidades inteiras. Nós vamos, é esse o projeto. Esse é o projeto do culto simultâneo. De casa em casa, nós vamos evangelizar a grande BH inteirinho. Você pode dar uma glória a Deus? De 10 mil casas, pastor, 10 mil residências, mesmo no universo de uma cidade de 4 milhões e 200 mil habitantes, é muita coisa. Representa muita coisa. E é o primeiro, né? O pastor vai dar a data, já tem data marcada para vocês. Isso vai inflamar a tua igreja, vai inflamar a tua membresia, porque você vai colocar pessoas para trabalhar. Então o pastor Nivaldo vai falar para a gente agora. Vamos aplaudir Jesus. Bom dia, irmãos, paz seja com todos, amém? Alegria estar com vocês. Vou explanar bem rapidamente, e não se preocupe que cada tópico que nós vamos aí apresentar depois vai ser mais esmiuçado para que vocês possam tomar mais consciência. Não se preocupe com a simplicidade, o importante é o funcional e o resultado, não é verdade? Haja visto Naamã, quando foi dito a ele que o milagre se restringia simplesmente a mergulhar ao Rio Jordão, ele queria voltar para casa, e se ele assim não cumprisse esse ritual tão simples, não alcançaria o seu sucesso. O culto de casa em casa, nós vamos, a partir de agora, quando ele é realizado de maneira coletiva e simultânea, nós vamos chamá-lo de cultos simultâneos. E não há limites de quantidade, mas da sua disponibilidade, daquilo que você tem em mãos e da sua vontade, do teu alvo a ser atingido. 70, 100, 500, 5 mil, 30 mil, o número em si é você quem vai determinar quantos vão ser realizados. Essa era a prática de Jesus no seu ministério aqui como homem, indo também em casa, era visto, esteve na casa de Zaqueu, na casa de Jairo, na casa da sogra de Pedro, curando ali a sua sogra, e posteriormente pela igreja primitiva, por Paulo, pelos discípulos e assim por diante. Então nós sabemos que o objetivo é levar a palavra àquelas casas, aquelas vidas que dificilmente viriam até a igreja, mas que elas sejam alcançadas pela palavra e que venha gerar fé, e elas ali venham a confessar e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o segundo tópico é realmente que essa palavra venha um alvo. E em terceiro lugar, quais são as casas que podem ser marcadas, alcançadas? Incentive, pastores, essas pessoas que são essenciais e fundamentais para aquelas pessoas que vão selecionar essas casas, que vão marcar. E honrem essas pessoas, injete fé, diga a elas que realmente elas têm potencial para conseguir, porque sem as casas os cultos não podem ser realizados. Aqui visualizamos um lugar bem simples. Quem vai marcar essas casas? Obviamente quem convive nesse meio, aquela camada social que tem os círculos de amizade, mais simples está nesse meio, mas também aqueles que moram, né, numa camada social elevada, diferente, evidentemente que é o círculo de amizade, de relacionamento, são essas pessoas que, sem dúvida nenhuma, vão ter facilidade para marcar esses cultos. O requisito, o pré-requisito da missão, tudo feito com organização, tudo feito com preparação, exige o treinamento. Primeiro, vamos vendo o modelo, o propósito traçado pelo próprio Jesus Cristo: chamar, treinar e enviar. Esse projeto, quando se fala em chamar, às vezes é a oportunidade que alguém lá dentro das nossas igrejas está esperando há tanto tempo, mas precisa de uma voz, né? De alguém que diga e incentive, que seja disposta a ensiná-la, a prepará-la, a treiná-la como Jesus fez com os seus discípulos, para que assim sim posteriormente possa enviar, não no escuro, mas ali sim preparada, já com convicção daquilo que vai ser realizado para onde ela for enviada. Nós vemos aqui o próprio Jesus começando esse propósito
em Marcos 1,17, ele chama ali os primeiros discípulos, Simão e André, e dizendo que havia um propósito que ele haveria de realizar na vida deles, chamando simples pescadores para, após isso, estarem com ele aprendendo, sendo treinados, sendo moldados, preparados, para que aí sim pudessem ser enviados sob a supervisão de Jesus, para que fosse exercer de parceria, 2 a 2. Até aí então era uma nova etapa na vida desses discípulos, realizar as obras de Deus sob a supervisão de Jesus, levando o nome, levando a autoridade, mas não com ele junto. E assim nós vemos que Jesus viu no seu propósito que deu certo. O propósito de voltar para junto do Pai haveria de se cumprir. Alguém tinha que continuar esta missão. Depois dos 12, vem os 70, da mesmo modelo, da mesma forma, sendo enviados de 2 em 2, para todas as cidades, para todas as casas, para que toda criatura pudesse verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. E depois dos 70, Jesus já não tinha mais um número, porque o projeto é que toda a humanidade possa ouvir a palavra. Sim ou não? Todo. E os 70 era muito pouco. Então Jesus Cristo deixou a mim, deixou a você, Ipeúna, Piracicaba, São Paulo, Belo Horizonte, e nos deu uma ordem: e, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Isto é para nós nesta manhã. E os resultados, queridos? Primeiro projeto que nós falamos, o alvo sempre é ganhar as vidas. Amém? Projeto, ganhar as vidas. Mas, assim no celular, nessas promoções que nós pegamos nos nossos dias, nós damos um crédito e recebemos um bônus, não é verdade? E nós temos aqui o que tem acontecido nesses cultos que temos realizado. Pessoas que estavam afastados da igreja, sentindo um novo movimento, talvez para eles um novo amor, alguém se interessando por elas, pessoas voltando para a casa de Deus. Às vezes o propósito é as vidas, é o resultado, quantos foram salvos, mas acrescenta números significativos de pessoas que retornam ao primeiro amor, retornam para a casa do Pai. E fortalecimento daqueles que estão enfraquecidos, aqueles que verdadeiramente precisavam de uma injeção de um novo ânimo. E uma parte fantástica, que só há pouco tempo nós podemos viver, não mais só que entender, não só mais a teoria, a prática, quando regressam os 70 possuídos, diz a Bíblia, de grande alegria. Meus irmãos, confesso para vocês como uma experiência pessoal, quando nós estamos lá na igreja esperando a volta daqueles que foram enviados, e você passa a ver pessoas voltando emocionada, sentindo que ela não é mais uma figueira estéril, mas que ela é frutífera, que ela foi usada para ganhar uma vida para Jesus. É algo que mexe com a gente, é coisas que a gente só ouvia falar na igreja primitiva. Aquele compartilhar de tendo tudo em comum é um verdadeiro avivamento no retorno desse povo. Cada um prestando conta, cada um contando a sua experiência. Já não são mais os números, mas é a própria manifestação do Espírito Santo, não naqueles que foram visitados, mas aqueles que foram enviados. Isso fortalece a igreja, traz um novo ânimo, um novo tempo. Então, da minha parte, agradeço pela atenção. Vamos aplaudir a Jesus. Amém? O pastor colocou com bastante propriedade. Esse projeto, gostei dessa colocação. Você dá um crédito e ganha um bônus. O crédito é as almas. Você viu os resultados? O resultado é que tem crente afastado que volta para a igreja. Eu já tenho os números para essa parcial, de 26 igrejas. 32 pessoas afastadas voltaram para as igrejas. E a Bíblia diz assim: se a gente consegue trazer de volta alguém que se afastou, nós colocamos brasas vivas na nossa cabeça, né? Então é um bônus. E a alegria também é um bônus. O pessoal, a tua liderança, principalmente aqueles que nunca foram à frente do trabalho,
espiritual, nunca foram desenvolver um trabalho de casa em casa. Quando eles voltarem, nós vamos frisar bastante isso. A volta para a igreja para contar as histórias vai trazer o pastor disse, um avivamento. Fala comigo assim: a unção, com aquilo como eu semeio, será a unção que eu vou colher. Se você semeia com força, você vai colher com a mesma força. Amém? Então, agora nós temos o passo a passo. O pastor Alexandre vai falar com a gente sobre o passo a passo. Vamos aplaudir a Jesus. Nota que o trabalho é simples, hein? É uma ferramenta simples. Talvez seja chave de fenda que aperta parafuso. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? É o seguinte, meu nome é Alexandre, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Paraísolândia. Pelo nome você já viu que é mais longe, né? Só que eu não estou nessa situação aqui. Minha situação é essa, né? É o copo, né? Porque não tinha de café. Por isso que eu trouxe esse daqui. Irmãos, Paraísolândia é um bairro distante 10 quilômetros do centro de Charqueada. Tanto Paraísolândia como Charqueada pertencem à região metropolitana de Ipeúna, né? Porque nós temos a Ipeúna com 6 mil habitantes, depois nós temos Charqueada, que tem 10 mil habitantes na cidade, o resto em bairros rurais, que dá 14 mil habitantes, né? E outras cidades desse porte. Então, o meu bairro tem 1.250 habitantes, são 232 casas. Em 50 casas tem membro da Quadrangular. Nós temos uma igreja de 100 membros lá, de 100 membros. E nós realizamos recentemente a primeira edição desse trabalho. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é algo tremendo. É algo maravilhoso de você ver o resultado que isso traz para a igreja. Nós fizemos 10 cultos lá. Nesses 10 cultos, 9 pessoas aceitaram Jesus e 3 delas voltaram para a igreja. A filha do vice-presidente da igreja voltou para a igreja. A filha dela já está envolvida com a mocidade e 3 semanas depois ela já estava na cozinha da igreja, trabalhando, fazendo coxinha, porque a gente está reformando a igreja para ampliar a igreja. Ou seja, Deus tem abençoado esse trabalho nosso. Então, vamos lá. Nós vamos estar falando sobre como você vai ser instrumento de Deus para que nasça uma igreja em um único dia, ou que nasçam muitas igrejas em uma semana. Amém? O objetivo, essas informações, tá, que nós vamos passar para você agora, são considerações que visam você a realizar o culto. É aquilo que a gente chama do passo a passo. Como é que você vai trabalhar? O mecanismo disso, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar isso. Primeira coisa, o obreiro. Lucas, capítulo 10, verso 1 diz assim: designou o Senhor ainda outros 70. Quem serão esses obreiros? Quem serão os seus 70? Né? Você vai traçar o seu objetivo pessoal na sua igreja. Bom, a minha igreja dá para fazer 10 cultos, dá para fazer 20 cultos, 30 cultos. Não importa o número, quem serão essas pessoas? Tá? Quais as qualificações que ela tem? Quem está lá para fazer isso? Porque quando a gente olha no primeiro momento, muitas vezes nós como pastores temos um sentimento paterno. O filho dos outros cresce, os nossos não. Às vezes a gente acha que não tem gente dentro da igreja para fazer isso. E você vai começar a descobrir que você tem. Que Deus vai levantar pessoas para isso. Tá? Não seja paizão, não. Seja pai, mas deixa ele ir. Porque eles vão trazer o fardo deles para a gente. Vamos lá. Eles estão dentro da sua igreja, meu irmão. Diácono, músico, cantor, professor de escola bíblica, líder de departamento, diretoria. Todo mundo que tiver coragem de entrar numa casa e falar boa noite, eu vim aqui para trazer uma palavra para você. E o resto ele vai abrir a boca e Deus vai encher. Ou seja, são pessoas que quiserem fazer isso. E que você vai ter direção de Deus para chamar e falar: eu quero que você faça parte desse projeto. Tá? A chave disso
Tiago fala o quê? Muito pode o justo nas suas orações. A chave do sucesso de todo esse projeto é lógico, como tudo que a gente faz, tem que estar debaixo de oração. Você vai pegar esse grupo, marcar um dia, e esse dia você vai fazer uma vigília, você vai orar, você vai juntá-los, você vai orar com eles, você vai orar por eles, vocês vão orar pelas famílias onde eles irão pregar, ou seja, vocês vão estar profetizando, tá? Uma unção de bênção sobre a vida deles que vai estar o quê? Dando coragem para eles, estimulando. E se eles falarem, né? Pastor, mas eu um friozinho na barriga. Você fala, meu irmão, o dia que você perdeu o friozinho na barriga, o dia que eu perdi o friozinho na barriga, eu desviei e não estou sabendo. Porque, meu irmão, como servos de Deus, se a gente não estiver tremendo por dentro, quando está aqui em cima, na nossa igreja pregando, ou como está falando com vocês agora, a gente já caiu nos raros. Então isso tem que passar para eles. Eles têm que ver que você não usa capa, não voa, não atravessa a parede, né? Você não é o super-homem, né? Mas você é o quê? Você é alguém que, como ele, mas que Deus ungiu para cuidar dele e que está ungindo ele para auxiliá-lo naquele dia e para que vai ser bênção na sua vida. Essa é a chave do sucesso. Vamos lá para o outro passo então, que é o quê? A família. Outra coisa importante, orem pela família que vocês vão estar trabalhando, a família que vai depois do culto. E depois do culto tem algo interessante que a gente tem que fazer. Os lares. Como é que vai ser feito? Em que casas? De não crentes e de crentes afastados. Porque eu não sei se o diabo trabalha diferente aqui, eu acho ele meio repetitivo. Mas o que acontece é o seguinte: a pessoa para de ir na igreja, ou ela vai para uma outra igreja, né? Porque eu não sei, acho que só lá é que o pessoal de outra igreja vai tirar gente da quadrangular, né? E aí nessa mudada de barco que ele dá, o que acontece? Ele não se adapta lá e tem vergonha de voltar para trás. E o diabo começa a botar na cabeça dele que ele não vai ser aceito. Então você vai quebrar esse laço, que ele é vítima, e ele vai dizer o quê? O teu obreiro do dia vai dizer o quê lá? Lá tem um povo que te ama, a família te espera, vou voltar para casa. Então é um foco que a gente pode fazer, tá? A captação dos lares. Como é que você vai achar 30 casas que queiram? São o quê? A membresia da igreja vai trazer. A membresia da igreja fala, pastor, eu tenho uma casa. Pastor, eu tenho uma casa. Tem gente que não vai trazer nenhuma, mas na minha igreja, por exemplo, teve uma mulher que trouxe o quê? Ela trouxe umas 8 casas. Quando é que ficou casa para a próxima edição agora? Porque não tinha o suficiente para fazer de uma vez. Eu falei, não vamos fazer de uma vez, mas vamos deixar com gosto de quero mais. E vamos ficar para a próxima agora, porque ela tinha mais gente para trazer, né? Tem a história do menino. O menino da igreja de Piracicaba, a semana passada, chegou. Posso contar aqui para soltar no programa? O menino chegou. Dona, chama que é um culto na sua casa, minha igreja vem fazer. Ela falou, pode vir. Só que ele não sabia que aquela mulher estava pensando em se suicidar. Ela tinha marcado a data do suicídio dela. Ela falou, vou me matar hoje. Aí o menino falou, minha igreja vem fazer um culto. Ela esperou o culto, 15 dias ela adiou o suicídio dela aproximadamente, creio eu. Aí ela falou, chega, vou esperar o culto. Acabou o culto, me mato. E graças a Deus, acabou o culto, ela morreu, é uma nova criatura. Ela aceitou Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Aleluia. Meu irmão, pode ter alguém que vai escapar da morte lá no teu bairro, lá na tua cidade, através desse trabalho. Foi um menino que bateu lá. Não importa, a membresia vai captar, vai oferecer os lares. A mensagem. Você está recebendo aí um esboço. Você, pastor, vai trabalhar do jeito que você acha melhor e fazer o seu esboço. Mas é importante que toda a equipe tenha a mesma pregação. Seja feita a mesma palavra para todo mundo, tá? Por quê? Primeiro, uma padronização do trabalho. Isso dá tanto caráter de organização como capacitação, porque você vai ter dentro do seu time de obreiros pessoas que têm 6 meses de convertido e 30 anos de igreja. Você tem pessoas que têm, não têm um nível de informação e outros que têm um nível maior de informação. Mas para que todos fiquem tranquilos, tenham segurança para começar o trabalho, você vai entregar esse trabalho padrão para ele, tá? Outra coisa que é importante, a motivação, esse é o motivo da mensagem única. O roteiro.
O roteiro é algo que você vai ter que ter para trabalhar. E isso a gente vai estar falando daqui a pouco. Tá? Daqui a pouco. Passa para frente isso aí que o Marcelo vai estar trabalhando melhor nisso daí. Outra coisa que é importante no treinamento. Tá? É muito importante isso. Oriente a sua equipe como que eles vão. E o que eles vão falar lá dentro. Porque senão aquele inexperiente, de repente você tem alguém na primeira vez lá, que vai chegar lá querendo quebrar as coisas na casa do sujeito. Ou então ele vai fazer a pregação dele, a mensagem dele, e ele vai botar uma camisa do Atlético, né? E vai chegar na porta da casa lá, tá aquele emblema do Cruzeiro na porta. Acabou o culto. Acabou o culto. Você fala que não, eu sou palmeirense. Quando eu era obreiro lá em Peru, eu fazia culto numa casa, o homem todo feliz, vem aqui mostrar a minha casa para o senhor. Meu irmão, ele era tão corintiano que o lençol da casa dele, o edredom, a cobertor dele era do Corinthians. Se eu vou com uma camisa do Palmeiras, ou se eu chego e falo para ele, eu sou palmeirense, acabou a conversa, fechou a porta. Então é desses detalhes que você tem que trabalhar. Olha, não entre em discussões. Passa para nós o próximo, tá? Não entre em discussão. Outra coisa, você está ali, não é para tomar café, não é para jantar, não é para assistir o filme depois do dia da pregação, né? Acabou o culto, rapaz, vai passar um filme bom na tela quente hoje, vamos ficar aqui. Você vai ficar até 1h da manhã, o sujeito levanta às 4 para trabalhar, né? Não, não é assim. Você vai para fazer o trabalho, para pregar, para Deus, realizou o trabalho, você volta. Ele tem que ficar com o gosto de quero mais na boca. Ele tem que ter desejo de estar em sua companhia novamente. Ele tem que ter vontade de ir da onde você veio. Ele tem que ter vontade de ir para a igreja, né? Então passa para frente lá. Eu já falei sobre isso, política e após o culto. Irmão, após o culto é algo tremendo. É algo maravilhoso. Por quê? Porque você, pastor, fica na igreja. É bom que você pegue um time da sua igreja e fique com você, com o mesmo princípio de Davi, quando vai atrás dos homens que saquearam Ziclag, e 200 ficaram guardando a bagagem, e 400 foram com Davi. E depois o despojo foi repartido de maneira igual. Isso nos dá entendimento de tanto que intercede quanto que lança a rede, para Deus ter o mesmo galardão. Então qual é o princípio? Fique ali com os intercessores, aquelas irmãs, aqueles irmãos que você tem na igreja que é coluna de oração, eles vão ficar orando por cada um que está lá batalhando. E aí a alegria sua, quando acaba o culto, você vai marcar tipo 7h30, 8 horas da noite, 40 minutos acabou o culto, 1 hora depois o povo está voltando. Não há dinheiro que pague, pastor, a alegria dos seus obreiros voltando. Tem um menino da minha igreja, ele tem 22 anos. Quando ele chegou, ele já entrou na igreja chorando. Ele falou, pastor, e não é que eu preguei, e não é que o homem deu atenção para mim, e uma hora que eu olhei, a mulher dele estava chorando, e a hora que eu falei para aceitar Jesus, o homem levantou a mão. O homem levantou a mão e quis aceitar Jesus. Eu olhei com ele, pastor, e deu certo. E assim, como é que funciona esse negócio de pregar? Ele falou para mim, porque ele nunca tinha pregado. E ele acha que isso funciona. Não há o que pague, né? Eu acho que a gente se sente assim. Olha, eu imagino que muito mais do que Jesus deve ter sentido quando viu eles voltarem e falou: Senhor, os demônios nos submetem, se submetem a nós, as enfermidades saem. Ou seja, o Evangelho é verdadeiro e funciona. Você vai ouvir isso dos seus obreiros, tenha certeza, funciona. E meu irmão, nós já traçamos um objetivo agora. A nossa próxima edição, agora no mês de julho, será de 20 cultos. Pastor, mas o lugar lá é pequeno, não tem problema, irmão. A gente vai fazer, se fizer 15, não tem problema, a gente vai fazer os 15, mas vai continuar com o número de 20 para dar outra vez. Por quê? Porque as pessoas precisam do Evangelho. As pessoas precisam daquilo que nós temos. Nós somos chamados para isso. Amém? Após o culto. Isso aí é algo que depois você vai estar trabalhando, mas eu quero falar rapidamente. Você vai receber depois o relatório de culto, que é um trabalho que você vai preencher na sua igreja. E aí, no meu caso lá, nós temos um trabalho. Quer culto familiar? Sim. Aí é aquilo que o pastor Toninho falou.
é a chave da porta da casa da pessoa para você começar culto familiar, ou célula, ou um evangelismo, um discipulado. É uma sequência daquilo que vai acontecer para que a pessoa seja consolidada, para que a pessoa possa ser confirmada na presença de Deus. Vai gerar o batismo, aí você vai apresentar os filhos deles, e aí a coisa vai acontecer. Amém? E uma coisa que você toma como uma palavra profética agora sobre a sua igreja. Passa o próximo aí. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra, uma outra tradução diz uma nação em um só dia? Isso é uma palavra profética que o Senhor deu a respeito da restauração de Israel em 1948. Mas é uma palavra profética que Deus está lançando sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja e sobre a nossa... E eu tomo isso como uma palavra profética na sua vida, sobre a grande BH. Vai nascer uma nação a mais, quadrangular, em uma só semana, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome de Jesus por isso. Graças a Deus. Está profetizado. Está profetizado. Vai nascer uma igreja de 6.000 pessoas a cada 3 meses em Pepina. Com essa ferramenta. Quem crê vai dando glória a Deus. Quero ter um relacionamento íntimo e intenso contigo, Senhor. Sentir o teu coração em mim, bater e pulsar em meu ser. Te quero, te amo, te desejo, mais que tudo. Íntimo, intenso, contigo, Senhor. Sentir o teu coração em mim, bater e pulsar em meu ser.